Uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, participando de mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida. E eu também quero agradecer o meu querido amigo e o nosso convidado dessa noite, Reinaldo Trindade da Chagas. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Eu que agradeço pelo convite, minha querida amiga. Me sinto muito lisonjeado para batermos essa prosa esta noite. Já tomamos umas aqui, né? Mas bater prosa mesmo hoje é a primeira vez. Gente, para quem não conhece Reinaldo é aqui da cidade vizinha de Barroso, e eu quero até mandar um abraço aí para o pessoal de Barroso que está acompanhando a gente. Reinaldo, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, em História pela Universidade Metropolitana de Santos, é graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais, graduado em Artes pela Uninter, pós-graduado em Educação Especial, Alfabetização e Letramento, Mídias na Educação, ambos cursados na Universidade Federal de São João del Rei. É também especialista em supervisão e orientação escolar, especialista em ciência das religiões, ambos cursados pela Faculdade Noroeste do Estado de Minas Gerais. Atualmente, cursista do curso em licenciatura em Educação Física pela IPEMIG e professor concursado no Estado de Minas Gerais, atualmente lecionando as disciplinas de Ensino Religioso e Ciências Biológicas, Ensino Fundamental 2. Cansei, Reinaldo. Deu para cansar? Deu para cansar. E olha que eu resumi um pouquinho. Gente, eu conheço o Reinaldo há muitos anos, né? E quando eu brinco que nós já tomamos umas aqui ao redor da mesa, é pela intimidade que nós temos. E é com um grande prazer, Reinaldo, eu repito, recebê-lo na minha casa. E antes de entrarmos no tema desta noite, eu gostaria, Reinaldo, porque eu já conheço a sua história, mas as pessoas que estão aí participando conosco não. Eu gostaria que você falasse para nós por quê? Por que você quis ser professor? Você escolheu ser professor ou a educação é que te escolheu, né? Porque costuma, às vezes, a profissão é que escolhe a gente, não a gente a profissão. No seu caso, como que isso aconteceu? Cristina, desde os 7 anos de idade, eu sempre tive 2 sonhos. Um era ser padre e o outro professor. Eu formei o ensino médio aos 15 anos. Então, assim, estive no seminário, frequentei o seminário durante um ano. E nesses encontros eu percebi que não era a minha vocação o seminário, né? A gente não podia escolher escolhas erradas, seguir um caminho que não era o ideal. Então, fui para a educação, que era o meu segundo sonho, que eu sempre fui apaixonado, como dá para ver, cada dia mais eu sou apaixonado por ela. Eu acredito que o mundo só vai melhorar através da educação, as pessoas só vão ter consciência das falhas, dos erros, a partir do momento que se esmerar, que se estiver esforço dentro da educação, e eu acho muito no poder dela que ela pode transformar a humanidade. Então é por isso que eu escolhi essa área de trabalho, que assim, eu falo com os meus alunos, falo com o meu grupo de amigos, se eu tivesse que começar novamente, eu não começaria no seminário, eu começaria na educação. Eu me sinto realizado, eu encontrei verdadeiramente a minha vocação. É bacana, né, gente, ouvir isso. E vocês aí talvez não tenham percebido, mas o olho dele até brilha quando ele fala. E eu concordo plenamente com você, Reinaldo, quando você fala que a educação é a solução, né? Sem a educação, as coisas não caminham. Tema que ela é tão pouco valorizada, né? Com certeza. Isso é um tema que, nossa, a gente passa dias e dias discutindo e a gente percebe que, infelizmente, no Brasil ainda não é valorizado. Não é valorizado. O Reinaldo, hoje
quando nós te convidamos, né, foi para você falar para nós sobre é um tema muito bacana, viu, gente? Quem viu aí a chamada já está por dentro do tema, que é intolerância religiosa no período escravagista e o surgimento das religiões afro-brasileiras. É um tema muito polêmico, né? E que a gente ainda presencia até hoje, esse tipo de intolerância. Então, meu querido amigo, eu queria que nesse momento você deslanchasse esse tema para nós. É lógico que, de acordo com a minha curiosidade, eu vou te cortar. Combinados? Combinados. Então fique à vontade, Reinaldo. O pessoal está aí, ó, participando. E olha, gente, vocês que estão aí participando, vai curtindo, comentando, dando um like. E daqui a pouquinho nós vamos também lançar o tema da redação. Nós temos um concurso aqui, Reinaldo, de fotografia. Acho que você acompanhou. Acompanhei. E nós hoje vamos lançar um concurso de redação. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. É interessante, hein? Já fiquei sabendo do assunto, tenho certeza que os nossos amigos vão gostar. Vai ser bacana. Cristina, para falar deste tema, nós temos que pegar várias etapas. Primeiro a gente tem que entender o significado da palavra intolerância, para depois nós chegarmos aos outros pontos. Intolerância nada mais é do que a pessoa que não aceita o outro da maneira que o outro é. Então a intolerância ela acontece de diversas formas. Acontece na opção sexual, acontece na política e acontece na religiosidade. Existem pessoas que eu falo que são fanáticas, que acham que a única maneira de pensar, que o jeito dela é o correto e que quem tem um pensamento diferente do seu tem um pensamento errado. Eu brinco sempre com os meus alunos, eles morrem de rir quando eu faço essa brincadeira com eles. Eu falo com eles, já imaginou se fosse todo mundo igualzinho? Todo mundo quisesse ir no banheiro, todo mundo comesse na mesma hora, todo mundo tivesse sede na mesma hora, não seria estranho, não seria um tédio? Então por que será que as pessoas não aceitam diferente? Então eu sempre falo que as pessoas têm muito medo do novo. Né? O que é estranho, o que não é comum, causa um desconforto. E se nós pegarmos no período da nossa história, principalmente no século XVI até o século XIX, foram 4 anos de período de escravidão que aconteceu, período triste, marcante no nosso cenário, nós percebemos que os nossos amigos negros, os nossos amigos africanos, foram muito vítimas da intolerância religiosa, como ainda acontece nos dias de hoje. Falar de religião é falar de cultura, é falar de manifestação cultural de um povo. Hoje mesmo na sala de aula eu falei com os meninos que desde os primórdios da humanidade sempre se teve o conceito de religião. Ou as pessoas acreditam num Deus sobrenatural, seguem uma religião monoteísta, ou as pessoas acreditam em vários deuses, seguem religiões politeístas, ou acreditam na força do universo, seguindo religiões panteístas. Mas tudo se resume em um poder sobrenatural. E os nossos negros, quando eles foram escravizados, eles tinham sua cultura, eles tinham sua crença, eles tinham sua doutrina, eles tinham seus pensamentos. E, infelizmente, essa cultura deles teve que, por muito tempo, ser escondida. Porque, infelizmente, o período da época tinha-se um período onde o cristianismo era religião oficial, tendo o catolicismo como única doutrina na época da vinda dos portugueses para o Brasil. Então, qualquer outra manifestação cultural, qualquer outra manifestação dentro da religiosidade era considerada errado naquela época para os portugueses. Lá já começou a intolerância. Já começou a intolerância. Eu falo muito que eu tenho muita pena e fico pensando como que era a vida daquelas pessoas, dos nossos ancestrais, naquele momento. Primeiro, você estava lá na sua casa, do nada você era capturado. Você tinha sua família, do nada você teria que abandonar sua família. Você vinha, viagens, longos dias, longas noites, às vezes conseguia chegar ao destino, às vezes não conseguia chegar. Você chegava a um local que você não tinha direito a uma alimentação adequada, você não tinha direito a uma moradia, você perdia sua família. Será que você teria sua religião respeitada?
Então, assim, os nossos ancestrais, os nossos amigos africanos, no período da escravidão, eles perderam quase tudo. Eles perderam a sua essência como pessoa e também eram obrigados a perder a sua religiosidade. Pensa em nós, eu sou extremamente católico. Do nada eu tenho a impressão que se chegasse e falasse assim comigo assim, Reinaldo, a partir de hoje você não vai poder seguir mais o catolicismo. Você vai ter que mudar a sua crença, suas convicções, os seus pensamentos. Eu acho que eu teria um surto. É como se toda uma trajetória, todo um processo da minha vida fosse estagnado naquele momento, fosse parado. E os africanos, os negros, eles tinham que pensar numa solução. Porque se você pegar os livros de histórias para estudar, você vai perceber que num período escravagista, mesmo os portugueses obrigando, catequizando os nossos africanos a doutrina do catolicismo, eles não podiam entrar nos templos religiosos, eles não podiam entrar dentro das igrejas católicas, porque durante um certo tempo acreditava-se que a igreja era apenas para os brancos, que os negros eles não poderiam entrar dentro do templo religioso. E que a gente, ouvindo isso, né, Reinaldo, coisa horrível, né? Saber que o ser humano já passou por isso e o pior, que ainda passa por isso até hoje. Ainda passa. Né? Sofreram tanto e ainda são alvo. Ainda continuam sofrendo. Continuam. Então, assim, é um tema que você pensa assim, em vários pontos, como que eles faziam, como que eles cultuavam, como que eles manifestavam a sua crença. Porque o negro, lá na África, é um povo de muita cultura. Eles acreditam, por exemplo, assim, em vários deuses. Eles têm uma religião politeísta, que segue a doutrina de vários deuses. Esses deuses, para eles, são conhecidos como Ogum, Orixás. E esses deuses, para eles, segundo a crença deles, cada um tem uma função. Uns têm a função de orientar na vida amorosa, uns têm a função de orientar na saúde, uns têm a função de orientar na alimentação, na humanidade. Cada um, para eles, tem um sentido. E quando eles chegaram ao Brasil, esse sentido para eles tinha que ser esquecido. Eles tinham que perder essa crença. Reinaldo, fazer uma pergunta que acredito eu que alguém que esteja participando talvez tenha a mesma curiosidade. Quando você fala de deuses que tinham cada um sentido, seria como nós católicos hoje, né? Tipo, São Francisco, quando a gente está com algum problema com os animaizinhos, nós vamos recorrer a São Francisco. Santa Bárbara, seria mais ou menos o mesmo sentido? Você está chegando num ponto interessantíssimo para a gente entender todo esse assunto. Cristina, dentro da Igreja Católica, conforme você falou, nós temos vários santos que são denominados santos protetores de algo. Sim. Então nós temos o santo que é o protetor do trabalho, o santo que é o protetor da agricultura, o santo que é o protetor da saúde, o santo que é o protetor da doença. Cada um tem um sentido dentro do cristianismo, dentro da história do catolicismo. Minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, protetora do Brasil. Protetora do Brasil, nossa mãe, né? E os negros tinham também os seus orixás, os seus deuses, que eram protetores de cada uma das suas crenças, das suas convicções. Novamente eu repito, eles não podiam ter nada. A gente tem que ter em mente que até a roupa branca que os escravos usavam era para mostrar que eles eram submissos. Porque se eles fugissem, era mais fácil para o capitão do mato achar eles na escuridão. Então o branco não era porque era da cultura deles, não. Era porque era obrigado. O pé no chão era para mostrar que ele era submisso a um senhor. Ele era submisso a uma pessoa. Só que eles não eram bobos. Eles tinham que pensar numa forma de continuar cultuando seus deuses. Eles tinham uma religião que se chamava Candomblé, tá? O Candomblé é a religião mais antiga das religiões afro-brasileiras e eles acreditam nas divindades dos deuses que podem fazer tanto bem quanto o mal para determinada pessoa. Eles têm uma crença que tudo que eles pedem para os orixás que são do bem, eles vão fazer, e o que pede para os orixás que são do mal, eles também vão fazer.
Eles trabalham com a mesa branca e com a mesa negra. Assustador, né? A gente para assim para pensar, a gente fica assim, nossa, é estranho, esquisito, né? Mas assim, é a convicção, né? Eu sempre falo que não cabe nós acharmos se é certo, se é errado, cabe a nós o quê? Respeitar, estudar, conhecer a cultura de cada um e aceitar, porque a religião ela tem a missão de ligar as pessoas. Até porque, Reinaldo, se nós não aceitarmos, nós vamos repetir uma história, né? Nós vamos passar a ser os intolerantes, novamente. Novamente. Então, voltando no ponto que você falou, os negros faziam o quê? Sempre existiu as festas tradicionais da Igreja Católica. Festa de Santa Bárbara, festa de São Jorge, festa de São Judas, festa de Santo Expedito, de Nossa Senhora Conceição. O negro fazia o quê? Ele associava o seu Oxum, o seu Deus, com a festa do santo da igreja na época. E era uma forma dele cultuar. Então hoje, por exemplo, é uma festa de São Jorge Guerreiro. São Jorge Guerreiro é o santo da guerra, né? É o santo protetor da guerra. Então vem um Oxum, que eles consideram como Oxum guerreiro, e associa com São Jorge. Os portugueses acreditavam que eles tinham se doutrinado ao catolicismo, que eles estavam praticando a crença da Igreja Católica, sendo que, na realidade, eles estavam praticando o quê? As crenças que eles tinham. Daí que sai a palavra terreiro. Eu acho muito interessante, porque sempre a gente ouve falar nas religiões afro-brasileiras que o templo deles é um terreiro. Você sabe por que da questão do terreiro? Já teve alguma curiosidade? Nem imagino. É porque ficavam de fora? Parabéns, volto de novo. Eles não podiam entrar dentro da igreja, né? Eles tinham que cultuar o quê? Do lado de fora, porque a igreja não era para negro. Então é por isso que até os dias atuais nós temos a tradição dos templos deles serem chamados terreiro. Com essa mistura, minha amiga, surgiu o sincretismo religioso, que foi a mistura das religiões. Então, com essa mistura, com a vinda do candomblé para o Brasil, pegando traços da Igreja Católica, traços do catolicismo, surgiu a umbandista, surgiu a religião umbanda. Religião essa que tem característica do candomblé, mas é muito também diferente do candomblé. Porque a umbanda, eles trabalham apenas com a magia do bem. Na religião umbandista, eles acreditam que os orixás, que os deuses deles, têm a força apenas de fazer o bem para o seu semelhante. Diferente do candomblé, que já trabalha com a magia negra. Bem e do mal. Isso, bem e do mal. Uma outra coisa interessante nessa religião, que na Umbanda eles têm a característica da incorporação. O que significa isso? Eles têm um médium, né? E esse médium ele vai receber um ancestral, ele vai receber um orixá. A pessoa que já morreu, o Deus dele tem a capacidade de incorporar na pessoa e revelar algo que seja atual, algo que está acontecendo na realidade da pessoa, diferente do candomblé. No candomblé não existe a questão da incorporação. No candomblé eles acreditam na questão do ver. Então, por exemplo, eles jogam as cartas, eles jogam os búzios. Então, ao jogar é que eles fazem a leitura que os orixás, que os deuses deles mostram para eles determinada realidade, determinado fato. Vamos ver se eu entendi. O candomblé, então, seria mais ou menos, eu tenho que ver para ver, né? Isso. Porque tem que ter algo palpável. E a Umbanda, invisível. Invisível. É isso mesmo? Isso. É bacana, viu, gente? Olha, eu tô aprendendo pra caramba hoje com essa prosa. Isso é legal. Nessa mistura, nessas crenças, criou-se o quê? Uma religião brasileira. Daí que vem a palavra afro-brasileira. A Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil, tá? A gente tem que ter em mente, o Brasil é um país laico, é um país que permite todos os tipos de religiões, né? Devido à miscigenação, devido à mistura de raças, à mistura de etnias que foram vindas para o nosso país. E que é bacana, né? Que é muito bacana. Eu, Cristina, eu tenho em mente
gente, como, né, penso eu que todo ser humano tem, Deus é único. Deus Né? é único. A forma que você como é que eu vou falar? Você cultua, né? São formas diferentes, mas lá no finalzinho nós chegamos no único Deus. No único Deus. E eu acho bacana isso aqui no Brasil, porque todos nós temos que ter espaço. Né? Cada um com a sua fé, cada um da sua forma, tem que ter o seu espaço e tem que ser respeitado por ter a sua religião. Né? Você pode ficar brigando porque você é fulano, o outro é ciclano. Isso. Nós temos que lutar contra isso. Né? Essa intolerância, ela tem que ter ficado lá no passado, ela não pode vir para o nosso presente, não. Nós temos aí os nossos irmãos que participam de outras religiões, de outras seitas, eles não deixaram de ser nossos irmãos por isso. De maneira alguma. Pelo contrário. Então, assim, eu acho que é bacana, a prosa hoje é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente julga a religião do outro sem conhecimento. Sem conhecer. Né? Eu falo isso muito com os meus alunos. Inclusive, nas religiões africanas, tem muita questão de ofertas. Né? O que significa essas ofertas? Eles acreditam nos ancestrais. Então, por exemplo, os deuses deles tinham o hábito do cigarro, o hábito da bebida, o hábito da beleza, né? Tinha toda uma característica que representa o ser divino deles. Eu falo com os alunos, para mim falar assim, sou evangélico, professor. Beleza. Uma vez por mês, você tem que fazer o quê? Na sua doutrina, na sua crença, na sua fé. Uai, pagar dízimo, né, professor? Falei, tá. O dízimo é o quê? Aí eles falam assim, uma oferta. Aí agora eu volto com vocês no que vocês falam da macumba. A macumba é macumba para você, mas para eles não. Para eles é uma oferta. Para eles é como se eles estivessem devolvendo algo para uma pessoa que eles acham que ajuda ele, para um ser sobrenatural que estão ajudando ele. Agora, Reinaldo, desculpa eu te cortando, Não. mas eu sou assim mesmo. Você falou a palavra macumba. O que significaria macumba? Muitas pessoas têm a concepção que é um despacho, né? Mas de onde surgiu isso, você sabe? A questão da macumbaria veio junto com os nossos ancestrais, com os nossos africanos, né? Com o surgimento da religião umbandista. Né? Logo após a umbandista, teve uma nova mistura de crença, uma nova mistura de doutrinas, e daí surgiu a macumba, que também é considerado não uma doutrina religiosa, mas como se fosse uma seita dentro das religiões afro-brasileiras. Legal. Gente, olha que coisa interessante a palavra oferta. Né? A gente no dia a dia não pensa nisso. Eu vou falar por mim. Nunca pensei, né, que é realmente uma oferta. É a mesma oferta que nós, católicos, fazemos com relação ao dízimo. Ao dízimo. Né? Você não leva alimento para ser doado para outras pessoas numa oferta? Para eles, aquele alimento é porque eles acreditam que aquele ser que já morreu, ele não morreu. Ele está vivo, presente. Então ele vem para receber aquela oferta que ele está ofertando naquela hora, naquele local. Tem toda uma simbologia, tem todo um estudo, tem todo um sentido. Eu brinco muito com as pessoas, eu acho que não existe certo ou errado. Eu acho que o mundo ele é cheio de mistérios, e esses mistérios nós só vamos descobrir na nossa passagem, né? Que demore muito, que eu quero que a minha demore muito, que ela demore, mas eu acho que somente no fim que a gente vai saber o que é e o que não é. Eu dou outro nome, Reinaldo. Para mim não é certo nem errado, para mim chama fé. Fé. Né? Porque é o que eu disse alguns minutos atrás. Cada um de nós tem a sua fé. E a fé, ela realmente, ela move montanhas. Move montanhas. Né? Move então, montanhas. É questão mesmo a gente aprender a respeitar. Porque eu penso assim,
A gente deve respeitar a religião, a seita, né, das outras pessoas, da mesma forma que nós gostamos de ser respeitados, né? Eu, por exemplo, sou católica, nasci dentro da Igreja Católica, pretendo morrer dentro da Igreja Católica, mas nunca tive nada contra outras religiões. Pelo contrário, eu sempre respeitei as outras religiões. Até porque tenho muitos amigos de várias religiões, isso é bacana também. Isso é bacana. E uma coisa, Cristina, que eu volto a falar com vocês, que os nossos ancestrais, né, e os dias atuais ainda continuam sendo vítima da intolerância. Quantas e quantas vezes nós pegamos noticiários de jornal, nós vemos templos umbandistas sendo destruídos, templos do candomblé sendo destruídos, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, que são os dois estados onde são predominantes as religiões afro-brasileiras, só que as pessoas esquecem que isso é crime. O crime de intolerância religioso é um crime inafiançável. O que significa isso? Não tem fiança. E você pode ficar preso de 1 ano até 3 anos. Olha para você ver como que às vezes as pessoas cometem determinada coisa e não percebem o grau da circunstância. Às vezes uma simples brincadeira, que eu não falo que seja uma brincadeira, mas um simples deboche, a pessoa pode estar caçando uma confusão muito grande para vários anos de vida. Mas o Reinaldo, você está falando, é lógico, né? Nós hoje estamos falando sobre as religiões afro-brasileiras, mas a própria Igreja Católica tem acontecido algumas intolerâncias, né? Eles quebram, eles roubam, eles põem fogo. Essa intolerância, ela está geral, né? Não é com o A, nem o B, nem o C. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas a gente está vendo uma intolerância. No início da sua fala, você disse que existem várias intolerâncias, desculpa, que não são só nas religiões. E é verdade, a população, não é a população, né? Parte da população tem uma intolerância que ninguém sabe explicar o porquê, né? E com relação a tudo. Agora, com relação aos templos, gente, assim, é inadmissível, né? Você querer que o outro ser humano siga a mesma religião que você, que o outro ser humano acredite naquilo que você acredita. É inadmissível, isso é tirar a dignidade do outro, né? Porque nós temos escolhas, porque os outros não podem ter. Eu particularmente não concordo muito com esse tipo de intolerância, não. Tanto é que Deus deixa para nós o livre-arbítrio, né? Para seguirmos o que queremos. Só que às vezes as pessoas não conseguem interpretar. Eu falo muito, Cristina, está faltando na humanidade se colocar no lugar do outro. Hoje as pessoas não se colocam muito. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas são tão preocupadas com as suas coisas, com seus afazeres, com a sua vida, que esquece de pensar no outro. Esquece de pensar na ferida do outro. Eu não gosto de ser maltratado. Ninguém gosta. Diretora, ninguém gosta. Eu não vou gostar que alguém chegue perto de mim e fale assim, o catolicismo é errado para você. Você não deve seguir o catolicismo. A Igreja Católica teve muitas falhas no passado, nós sabemos disso. Né? Ela teve muitas falhas. Mas eu ainda acredito, né? Porque eu sempre falo com os meninos, não é a religião que faz o mal, é o homem. Religião nenhuma, crença, doutrina nenhuma quer pregar o mal na humanidade. É o homem. É o homem que faz o mal. E o homem usa muitas das vezes o nome de Deus, o nome de um ser superior para prejudicar a outra pessoa. É o homem que se tornou mal na sua essência. E esse homem mal, se você for olhar, é desde os primórdios da humanidade. Desde que a humanidade começou. Novamente eu volto para vocês no período da escravidão. Pensa na situação daqueles negros naquela época. Uma mãe, quando sabia que estava grávida, ela pedia a Deus para vir um menino. Porque se viesse uma menina, a menina poderia matar a menina
ser sacrificada ou vender a menina o quanto antes. E ela não poder conviver com a criança. Quando vinha o menino, a mãe sabia que até uns 7 anos de idade ela ia poder ficar com o filho dela. Ela teria que amamentar os filhos dos senhores, mas o negrinho, o filho dela, estaria do lado dela. Pensa nessa mãe, quando olhava para um filho, e aquele filho era tratado como se fosse um cavalo. Porque no período da escravidão, como bem sabemos, para olhar se o escravo era bom para a luta, se o escravo era bom para o trabalho, olhava pelos dentes dele. Contava-se os dentes dele, olhava a boca dele, e se o negro tivesse o dente sadio, ele era considerado bom para a lida. Como que uma mãe vivenciava essa época? Como que a sua mãe vivenciava a religiosidade nessa época? Em um período que, por exemplo, não tinha uma medicina avançada, não tinha uma comida de qualidade. Então, o negro que fosse achibatado a noite inteira, que ficasse no trono, no outro dia todo ferido, ele ficava jogado igual um lixo. Então, essas mulheres, eles pegavam através das ervas, dos ancestrais, dos conhecimentos que eles tinham, para dar a cura para aquela ferida daquele negro. Só que se o português soubesse daquilo, era como se fosse uma bruxaria. Aquela negra era considerada escrava. Olha como que a intolerância estava de não respeitar a cultura do outro, de não respeitar o pensamento do outro. E hoje em dia, muitas pessoas são assim, por desconhecer. De não respeitar a dor do outro, A dor né? do outro. Porque, Reinaldo, fugindo um pouquinho, pra você ver, olha, agora eu vou falar um pouquinho das mulheres, né? Olha, gente, nós mulheres, né? Lá atrás, vocês veem, se nascesse a menina, tinha que matar. Né? A mulher já nasceu sofrendo também, né? Porque o menino, ele rendia mais, né? Em termos financeiros Para o trabalho. Olha que absurdo. E eu fico imaginando, Reinaldo, por mais que a gente tente imaginar a dor de uma mãe que estava ali, né, colocando a filha, entregando a filha para a morte, né, vamos falar assim, tratando do filho até os 7 anos e depois também entregando. Eu penso que por mais que a gente queira, por mais que a gente imagine, é uma dor incalculável. Nós nunca vamos conseguir ter a dimensão dessa dor, desse sofrimento, né? E voltando para os dias de hoje, eu vou insistir que infelizmente ainda existem pessoas que passam por isso. Sim, muitas. Ainda existem muitos católicos que não respeitam evangélicos, evangélicos que não respeitam católicos, evangélicos não respeitam os testemunhos de Jeová. Eu sempre falo com os meninos, a gente tem que desmistificar essa ideia de religião católica, de religião espírita, de religião testemunho de Jeová. Não, a religião nossa é o cristianismo, porque nós seguimos o quê? Cristo. Nosso fundador foi Cristo. Dentro do cristianismo, nós temos doutrinas diferentes. Então, são maneiras de servir, maneiras de seguir. Então, existe o catolicismo, existe o espiritismo, existe as testemunhas de Jeová, existe os evangélicos. E nos dias atuais, dentro do catolicismo, fugindo um pouco das religiões afro-brasileiras, que é interessante que a gente vai pegando outros ganchos, eu percebo que os testemunhos de Jeová são as pessoas que mais sofrem com a intolerância religiosa no atual contexto. Muitas pessoas não reconhecem o valor da missão que eles têm de sair pregando a palavra de Deus para incentivar outras pessoas a servir a Deus, a servir Jesus Cristo. E isso não é qualquer um. É porque eles dedicam, né? Dedicam. Um dia da semana, me Um parece. dia da semana para isso. E muitos não sabem compreender. É o mesmo, mais ou menos o mesmo trabalho que nós na Igreja Católica fazemos das missões, Das né? A missões. Semana dos Missionários. A Semana dos Missionários. Na realidade, Reinaldo, todos nós somos cristãos. Só que às vezes nós somos cristãos só da boca para fora, né?
Porque cristão que é cristão não atira pedra no outro. Não atira. E a gente sabe que todos nós cristãos, quando a gente parte para o bem, essa é a minha forma de pensar, quando a gente parte para o fanatismo, aí a coisa não fica bacana. Porque o cristão fanático, ele joga pedra, o cristão fanático, ele é intolerante, ele critica. Pelo menos é a forma que eu enxergo. Não sei se você vê da mesma forma. Mas eu penso que o fanatismo é uma coisa muito séria e que faz com que as pessoas se tornem intolerantes. Reinaldo, vou só roubar um pouquinho do seu tempo, Sim. o papo tá bom e hoje a hora está passando rápido. Diretora, joga aí para nós, por favor, o tema da redação. Gente, a melhor redação, a premiação vai ser também em dinheiro. Semana passada a premiação foi R$200 e da redação também vai ser R$200, tá, professora? O tema da redação vai estar anotado aí abaixo, influência da política no Brasil atual. O tema é muito bacana, dá para falar muita coisa, não dá, Reinaldo? Com certeza, com certeza. Então o tema é influência da política no Brasil atual. O que vão ser observados, gente? É lógico, quem está acostumado aí com redação, eu não precisaria nem falar, né? Vão ser observados os 3 passos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá? Essa semana vou pedir à nossa diretora para depois soltar um cartezinho, tá, diretora? Falando sobre isso. Bem, e elas deverão ser entregues até às 0 horas do dia 21 de junho. Até o dia 21 de junho. Através do e-mail cris.carvalho12@outlook.com. Tá dando para pegar, diretora? E o ganhador vai ser convidado para estar aqui conosco na Hora da Prosa no dia 28 de junho. Praticamente uma semana depois. Melhor, praticamente não, uma semana depois, né? 7 dias depois. Deu para pegar tudo, diretor? Podemos continuar? Então vamos lá, Reinaldo, vamos falar mais um pouquinho aí sobre as afro-brasileiras. Cristina, a gente tem que ter em mente que nenhuma religião surge do nada, né? Toda religião, para se tornar uma religião, ela tem que ter um número de adeptos, tem que ter um fundador e tem que ter um ensinamento sobre aquilo. Existem algumas religiões que têm livros denominados sagrados, como nós sabemos, no judaísmo tem o Torá, no islamismo o Alcorão, no cristianismo a Bíblia Sagrada, e outras religiões em que a cultura, os ensinamentos deles são basados em alguns textos e de maneira oral, tá? Isso acontece muito no candomblé e no umbandista. As religiões dele é passado de geração para geração. A crença, a cultura, os costumes, as divindades, o que eles fazem, o que não fazem, um vão passando para o outro, tá? São religiões politeístas que não têm livros sagrados, tá? Livros para serem seguidos, como nós temos. E todas elas têm um fundador. No caso da Umbanda, quem fundou ela foi o médium Zélio Fernandino de Moraes, né? Que acreditava que tinha como seu guia, como seu intercessor, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, em 1908. Olha que interessante, né? E ele não fundou do nada, né? Ele, para fundar, ele teve que ter um conhecimento, ele teve que ter uma trajetória, ele teve que ter os seus seguidores, as pessoas que o acompanhavam, né, na sua missão dentro da sua cultura. 1908, hein? Onde está esse? Quantos anos, né? Quantos anos? Muitos anos, né? Se a gente for parar para estudar, e vem várias outras religiões, Jurema, Xangô, a Macumba, como nós mesmos falamos,
Mas, resumindo, entre o candomblé e a Umbanda, nós conseguimos entender como que surgiu as religiões afro-brasileiras. Candomblé, uma religião presente na África, né? E a Umbanda, religião que surgiu no Brasil. Hoje, lá na África, pratica as duas, tanto o candomblé como a Umbanda, mas a Umbanda é uma religião brasileira, surgido no nosso estado, surgido no nosso país. O Reinaldo, como professor, né, do ensino religioso, nesse momento, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo? Que conselho você daria para aquelas pessoas que estão aqui participando conosco da prosa e que ainda não tem um conhecimento, às vezes, né, religioso? Eu falo por mim mesmo, hoje nessa prosa aqui, o quanto eu aprendi. Então, o que você fala para nós que ainda não temos o conhecimento que deveríamos ter? O que você sugere para nós? Eu gosto muito de falar que a religião, ela vem do latim religare. O que significa essa palavra religare? Unir o ser com algo sobrenatural. Então a religião ela tem a missão de te unir com algo que você considera sagrado. Eu sempre falo com os meninos em sala de aula, até mesmo na catequese, que fé sem obra é fé morta. Não adianta nada eu ficar 24 horas dentro de uma igreja evangélica, lendo a Bíblia, lendo versículos, meditando, se eu não sou uma pessoa capaz de ajudar o outro. Não adianta nada eu ficar o dia inteiro dentro da igreja católica, rezando terço, participando de missas, comungando, se eu vejo o sofrimento do outro e não sou capaz de compartilhar com o sofrimento do outro. Porque ser cristão, seguir uma doutrina religiosa, é também você ajudar a carregar a cruz do outro. O próprio Cristo teve um sirineu que auxiliou, que ajudou. Por mais que ele passou por todo aquele sofrimento pela nossa salvação, mas naquela hora ele teve alguém que também amparou, alguém que ajudou. E muitas das vezes nós não somos sirineus na vida das pessoas. Muitas das vezes nós usamos da nossa fé, pregamos algo e fazemos outro. É o que eu sempre falo, não adianta você ficar 24 horas dentro de uma igreja se você não faz bem. Eu conheço muitas pessoas que não praticam doutrina nenhuma, que não seguem crença nenhuma, mas que faz muito bem à humanidade do que muitas pessoas que ficam 24 horas dentro da igreja. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que aprender a contar até 1000. Eu falo que não é até 10, até 1000. Né? Porque amar o próximo é difícil. Não, Gostar do outro é difícil. Porque nós estamos acostumados a valorizar as qualidades, os defeitos não. Se você chegar perto de mim e começar a apontar os meus defeitos, vai me doer. Porque nós vivemos num ego onde que nós gostamos de mostrar o quê? Os nossos acertos. Os erros, o que é bonito. Os erros é complicado. Amar o outro é difícil. E às vezes o outro também não está preparado para ouvir. Às vezes o outro não está preparado para escutar aquilo que o outro quer dizer. Primeiro passo, eu acho que antes de tudo, a gente tem que conhecer. O que me levou a estudar a história das religiões foi conhecer um pouquinho de cada crença, para entender. Eu acho que tudo na vida a gente tem que entender. Tudo tem seu peso, tudo tem a sua moeda, tudo tem seus dois lados. Tem o ponto positivo e o ponto negativo. Eu percebo que falta muito nas pessoas compreender essas questões, se colocar no lugar do outro. E se a pessoa entende, ela aceita. Ela aceita. E se ela aceita, ela passa a deixar de ser intolerante. Intolerante. É o que eu falo. Eu não preciso concordar. Eu sou obrigado a respeitar. Né? Porque eu acho que tudo na nossa vida se resume no respeito. E está faltando muito isso na humanidade cristã. Eu percebo dentro da sala de aula, lidando com meninos de 11, 12, 13, 14 anos, a falta de respeito. A falta de respeito entre eles, sabe? E eu tenho horas que eu viro para eles e falo assim, meninos, acorda, isso aqui é passageiro, isso aqui passa. Beleza, passa, dinheiro passa. Mas o que você está deixando na sua história?
daqui 10, 20, 30 anos, quem for conhecer a sua história, o que está pegando de bom, o que está pegando de produtivo. Qual o legado, né? Qual o legado que você está deixando? Que marca que você tem deixado na vida dos outros. Então, nisso, eu percebo que as pessoas são muito inflexíveis. Ainda assim, existem muitas pessoas boas, mas existem muitas pessoas que ainda não são capazes de ver a dor do outro. Porque não sei o que passa na cabeça da humanidade, não sei o que tem passado pelas pessoas. Nós vivemos uma pandemia durante 2 anos, período triste, sabe? Da nossa época, onde assim, eu vi tantas pessoas amadas, tantas pessoas que eu gostava morrer e eu não pude nem velar, não pude nem abraçar um amigo pela última vez, sabe? E eu percebi que muitas pessoas não mudaram. Eu até pensava cheguei a pensar, né, que depois dessa pandemia o ser humano seria melhor. Eu pensei isso muitas vezes e a gente vê que não é uma realidade. Mas eu penso, Reinaldo, que o consumismo, o materialismo está tomando conta do mundo. Né? Eu não sou contra, lógico que não. Né? Eu penso que a pessoa que quer ter uma casa, ela tem que ter, tem que correr atrás. São sonhos, tem mesmo que lutar. Mas hoje, Deus não está mais em primeiro lugar na vida de muito ser humano. Não. Né? Hoje, existem pessoas que só procuram Deus na hora que precisam. Aí eles lembram, tem um ser maior que nós. Então está um mundo meio confuso, mas eu acredito que ainda tem solução. Sim. Né? Nós temos que acreditar que as coisas vão mudar, em que em algum momento o ser humano vai ver que ele tem que voltar às raízes dele. Resgatar os valores. Isso, e ver que acima de nós existe sim um ser maior que comanda o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. É Ele que sabe de tudo, é Ele que manda em tudo. Nós estamos aqui só emprestados. Com certeza. Né? O ser humano ainda vai ver isso, com certeza. Com Aqueles certeza, que ainda não chegaram vão ver. Assim eu espero. E aí, diretora, tudo tranquilo? Caminhando tudo bem? Gente, olha, mais uma vez, antes do nosso convidado se despedir, né? Eu quero pedir a vocês que nos ajudem, nos acompanhem nos canais, no YouTube é Hora da Prosa com Cristina Carvalho, no Facebook é Cristina Carvalho e Cristina Carvalho 2, porque o Cristina Carvalho já preencheu a quantidade de amigos, então nós tivemos que criar outro Facebook, até o pessoal às vezes manda convite, diretora, que fala, é isso mesmo, né? Manda convite para Cristina Carvalho, e eu não posso aceitar, porque não adianta eu aceitar, né? A verdade é essa. Então me procura lá, ó, Cristina Carvalho 2. E nós também temos o canal no Instagram, é Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Vai lá, participa com a gente, deixa o seu like, curte, comente, nos ajude, ok? Bem, Reinaldo, o papo tá ótimo, mas infelizmente, né, nós temos que terminar. Mas eu quero desde já, eu vi que esse assunto ainda dá para algumas prosas, né? Muita. Nós vamos combinar e eu gostaria muito que você voltasse aqui para a gente dar sequência. Eu tenho certeza, depois nós vamos ver os comentários, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão participando aprenderam tanto quanto eu. E, gente, aprendendo, tendo conhecimento que a gente erra menos. Com né? certeza. Porque às vezes a gente joga pedra, eu vou tornar a repetir, às vezes a gente joga pedra no outro por falta de conhecimento. O dia que a gente tiver o conhecimento daquela área, daquela situação, talvez, em vez de jogar pedra, a gente vai até servir de escudo para que o outro não jogue, né? Então vamos pensar nisso com carinho, vamos lutar contra as intolerâncias que a gente vê no dia a dia. Eu queria apenas deixar uma mensagem aqui, Cristina, que eu acho muito interessante para a gente encerrar esse assunto. Tenha respeito
Entender que a sua verdade diz respeito somente a você é fundamental para evitar conflitos com pessoas que têm uma crença diferente da sua. Cada ser humano é único. Compreender que as pessoas são diferentes e possuem pontos de vista diversos é fundamental para qualquer relacionamento. Da mesma forma que você espera ser compreendido, as outras pessoas esperam o mesmo de você. Conquiste ferramentas para te auxiliar na compreensão de seus próprios preconceitos e limitações, por meio do desenvolvimento de sua inteligência emocional. Ao entender suas emoções, você automaticamente se torna capaz de entender o outro, e assim poderá criar uma realidade mais flexível com os diferentes, com as diferentes identidades, com as diferentes orientações sexuais e crenças. Invista no autoconhecimento e construa uma relação de amor com você. E blinde-se de qualquer preconceito e intolerância. Nossa, muito bonito, muito profundo. Né? Gostei dessa. Construa uma relação de amor com você. Né? Essa frase vai ficar marcada. Até coloque ela aí para nós, diretora. Construa uma relação de amor com você. Reinaldo, eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Espero que você possa voltar outras vezes, né, gente? Para continuar ensinando para nós. Achei muito bacana o tema. Pena que uma hora passa voando. Também, né, gente? Aí traz um currículo que só o currículo dele foi 10 minutos de prosa, né? Então, assim, quero te parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar pelo profissional que você é e que você se tornou. Né? Eu tenho certeza que a cada dia, são muitas e muitas portas que vão se abrir para você. E eu fico muito feliz, porque para mim que te conheço há alguns anos, eu sei e posso falar do guerreiro que o Reinaldo é. Sabe, gente, olha, um dia vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecer a vida desse rapaz. E hoje eu tenho o prazer de falar que para ele eu tiro o chapéu. Né? É um cara que lutou muito na vida e alcançou já uma parte, mas eu tenho certeza que ele merece muito mais e vai alcançar muito mais. Vai chegar um ponto que ele vai chegar com uma pasta de currículo aqui, né? Mas, Reinaldo, muito obrigada pelo carinho, viu? E por ter aceito o nosso convite. E vocês estão aí participando conosco. Amanhã eu aguardo vocês a partir das 20 horas no Som da Saudade com Cristina Carvalho. Não se esqueçam, hein? Amanhã nós temos um encontro. A partir das 20 horas, Som da Saudade com Cristina Carvalho. Um grande abraço a todos vocês e hoje de forma especial para a galera de Barroso, né, que está aí assistindo o nosso querido amigo e professor que também trabalha na cidade de Barroso. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, no Som da Saudade com Cristina Carvalho. Valeu! Valeu!